Se você consegue ler o desenho, você comanda a conversa, mas se não consegue, você obedece. Imagina amanhã, o seu diretor chegando em sua mesa com um novo projeto e dizendo: dá para liderar até sexta? Quem interpreta responde na hora, decide e lidera. Quem não interpreta, assiste, espera e obedece. Hoje eu vou te dar um mapa completo para nunca mais você ser um simples espectador. Meus queridos, sejam muito bem-vindos à terceira aula da interpretação técnica do desafio 3 em 1. Para quem chegou agora, eu sou Maicon Martins e nesse evento você entendeu os erros que travam a sua leitura técnica e os fundamentos essenciais para interpretar com segurança. Na primeira aula do desafio 3 em 1 da interpretação técnica, você viu os principais erros que te impedem de interpretar com segurança os desenhos, que são tentar interpretar símbolo por símbolo fora do contexto, achar que só quem desenha precisa entender de fato de desenho, aprender sozinho, sem método, no achismo, consultar o desenho técnico como se fosse um checklist, achar que apenas entender de normas e AutoCAD é o suficiente. Já na segunda aula, você viu os 5 fundamentos para a interpretação técnica. Identificação. Se você não sabe o que de fato está vendo, tudo vira uma suposição. Localização. Quem não localiza a vista correta, confunde o lado da peça. Composição. Você precisa somar as vistas, os cortes e detalhes para conseguir visualizar mentalmente a peça. Função. Se você não sabe para que de fato serve a peça ou a montagem, você certamente não irá interpretar com critério. Prioridade profissional. É entender qual parte do desenho você precisa priorizar, de acordo com sua função. Meu querido, você chegou até aqui porque você entendeu que existe um caminho claro, mas entender que existe não quer dizer que você domina ele. Hoje, eu vou te entregar um mapa exato que transforma a insegurança em autoridade técnica. É o mesmo mapa que eu utilizei para sair do funcionário inseguro para o profissional que as empresas buscam e pagam mais caro para ter por perto. Eu não vou te mostrar um método solto ou aleatório. Eu vou te dar o roteiro prático, estruturado, direto ao ponto. Se você estava perdido sobre como dominar o desenho e finalmente destravar a sua carreira, hoje é seu dia. Ah, mas só lembrando, se você não viu a aula 1 e nem a aula 2, volta aí e assiste, porque assim como todo o projeto, precisamos passar por todas as etapas. E as aulas 1 e 2 são fundamentais para que você de fato entenda toda a jornada do desafio 3 em 1 da interpretação técnica. E atenção, no final dessa aula, eu vou contar quando que eu vou abrir as inscrições para a minha nova turma do Desenho Técnico Descomplicado. E quem estiver no grupo VIP terá acesso a uma condição especial. Então fica comigo até o final, porque você pode ainda garantir uma oportunidade única de continuar estudando comigo. Chegou o momento de dar o passo mais importante, visualizar o caminho até a sua autonomia técnica. Hoje eu vou te mostrar um ciclo que transforma um profissional travado em alguém respeitado pela sua capacidade de interpretar qualquer desenho com segurança. São 4 fases para você sair da insegurança e adquirir a autonomia técnica. Fase 1, desbloquear a leitura. Você não começa pelo avançado, você começa desbloqueando sua leitura. Aqui, você aprende a olhar para o desenho como um todo, não como um conjunto de símbolos soltos. Você aprende a interpretar como o projetista pensou. É onde você abandona o achismo e começa a ver com clareza o que o desenho está dizendo. É um ponto de virada para quem nunca teve um método e achava que estava indo bem, mas sempre travava nos projetos mais complexos. Aqui, você estrutura definitivamente os fundamentos essenciais, sem enrolação. Domínio sólido dos formatos, das legendas, revisões e normas. Visão clara sobre o contexto real do projeto, para evitar erros comuns de interpretação. Na fase 2,
você entende o todo e extrai o que importa. Nessa fase, você entende o projeto e aprende a extrair o que realmente importa para a sua função. Se você é da montagem, você começa a ver o que é essencial para a montagem sem erro. Se é da manutenção, aprende a identificar os detalhes críticos que evitam falhas na peça. Se é da qualidade, você finalmente entende como cruzar as vistas, cortes, tolerâncias e medidas para validar a peça com segurança. E o mais importante, você começa a se sentir seguro. Você passa a ter uma visão completa e integrada dos desenhos. Agora que você compreende a necessidade de entender o todo para se ter uma boa tomada de decisão, chega mais e vamos interpretar o exemplo. O que de fato vem a ser essa representação? Vamos ver. Rolete da esteira transportadora. Ok. Esse detalhamento faz referência ao rolete de uma esteira transportadora. O que mais nós temos? A legenda, lista de material. Nós temos os identificadores que estão linkados diretamente com a lista de material. Ah, que legal! Em uma única folha, nós temos a representação da montagem e os detalhes que precisam ser fabricados. Perceba que na parte superior nós temos a montagem, mas na parte central, o detalhe para a fabricação do tubo do rolete e na parte inferior, o detalhe para a fabricação do eixo do rolete. Mas no canto superior direito, nós temos o anel de labirinto, que é exatamente o componente que vai ser instalado nas extremidades do rolete. De informação também, nós temos aqui uma nota muito importante. Esse anel de labirinto, ele tem que ser preenchido, todos os canais dele com graxa. É uma nota, uma observação importante. Por isso nós estamos fazendo essa varredura, para extrairmos as informações pertinentes à correta montagem e fabricação desse componente. Olha que detalhe legal também. Esse anel de labirinto, ele possui um detalhe X, e por conter algumas cavidades pequenas, foi utilizada uma escala de ampliação para evidenciar melhor o dimensional necessário para a correta fabricação desse componente. Temos também aqui algumas simbologias importantes de rugosidade. 3 triângulos é um acabamento bem lisinho, de retífica, sabe? 2 triângulos já é correspondente a uma usinagem. 1 triângulo, um desbaste. Mas tem também aqui uma cobrinha, tá vendo? O que ela significa? Que essa superfície não pode haver nenhum tipo de usinagem, retirada de material. E essa cobrinha, esse S deitado, ele diz, não mexa aqui. Mas uma observação importante é que essas simbologias de triângulo não são mais utilizadas pela norma. Elas foram atualizadas, mas muitos desenhos ainda utilizam esse tipo de representação e interpretá-los corretamente é nosso dever. Beleza? Temos aqui também na montagem, lembrando que cada identificador ele está linkado diretamente com a nossa lista de material, onde informa a quantidade, o que de fato significa, que é a descrição, o tipo de material e o dimensional necessário, a matéria-prima para fabricarmos os componentes. Aquilo que é comercial vai estar ali, a marca e a codificação para comprarmos o componente correto. Como comercial, pelo que eu estou vendo, nós temos aqui 2 rolamentos blindados e temos também nas extremidades do eixo 2 anéis elásticos. Show? Temos também em algumas dimensões a tolerância de ajuste ou dimensional. Chega mais. Aqui na extremidade do eixo, nós percebemos o diâmetro de 19, ele está representado com a sua tolerância dimensional. Percebemos que na extremidade do tubo, o furo interno de diâmetro de 42 tem o seu ajuste J6. Lembrando que furo, letra maiúscula, eixo, letra minúscula. Ok? Temos também aqui, nesse anel de labirinto, labirinto foi o nome que o projetista deu, acredito que por conta desse zigue-zague, essas cavidades que estão sendo feitas dentro desse anel. Temos também aqui no diâmetro 20 desse anel de labirinto, H13 maiúsculo, porque é furo. Mas nós temos sim o diâmetro externo desse anel de labirinto, um ajuste J6 minúsculo, porque é o eixo, é a face externa desse anel que vai ser montada no diâmetro interno do tubo. Perfeito? Gente, fizemos uma boa varredura. Está muito claro para mim como precisa ser fabricado, muito claro como precisa ser montado. E através dessa informação eu consigo extrair de fato aquilo que eu preciso para que o meu setor faça um bom trabalho. Já na fase 3 é autonomia, posicionamento. É aqui que a mágica acontece. Você já sabe ler, já sabe o todo. Agora é hora de agir com autonomia. É aqui que você para de depender dos outros para validar uma informação. É aqui
que você começa a propor melhorias sem medo de errar. Você ganha respeito, ganha voz nas reuniões, passa a ser procurado quando o assunto é projeto. Essa fase muda sua forma de trabalhar e sua forma de ser visto. Agora você interpreta o desenho com um objetivo claro: tomar decisões seguras para a fabricação, montagem, inspeção, manutenção e etc. Saber exatamente quais informações extrair do desenho para fazer seu trabalho com excelência sem impactar os demais setores. Agora você já está dominando. Então chega chegando no nosso desafio de hoje. Fala, meu querido, seja muito bem-vindo ao desafio da aula 3, desafio da escala. Já vou iniciar com a colher de chá. A escala ela pode ser representada de três formas. Escala natural, onde a proporção do meu desenho é exatamente a mesma proporção da minha peça real. Se você encostar uma na outra, dá match. É a mesma proporção. Mas a minha escala também pode ser de ampliação ou de redução. Chega mais. Perceba que nessa tabela eu tenho três colunas. Eu tenho uma coluna que faz referência à dimensão do desenho, a coluna do centro e a coluna da minha direita, que faz referência à dimensão real da peça. A do centro é exatamente a escala. Você bate o olho e você já vai identificar se é de ampliação, redução ou natural, beleza? E só para reforçar, vocês perceberam que na minha explicação eu falei que a coluna da esquerda faz referência ao desenho e o da direita à peça? Ou seja, a escala ela é composta por dois números, sendo que o número da esquerda faz referência, então, à dimensão do desenho, e o número da direita faz referência à peça. Dessa forma, facilita demais o seu entendimento. Chega de colher de chá, porque agora realmente eu não dei uma colher, eu dei uma xícara de chá mesmo. Eu irei fazer um exemplo para facilitar o entendimento. Perceba que aqui eu tenho a representação da escala na coluna central de 2:1. Ou seja, número da esquerda é do papel, do desenho, ok. E o da direita da peça. Então, a informação do meu papel ela está duas vezes maior que a minha peça real. Beleza. E se a dimensão da minha peça real tem 6, sendo assim, duas vezes maior e a peça real é 6, então a dimensão que falta eu representar, o valor é 12. E é dessa forma que vocês irão fazer esse desafio. Uma hora você vai ter que representar a escala. Outra hora você vai dizer para mim a dimensão do desenho. E outra hora você também irá dizer a dimensão da peça real. Beleza pura? Boa sorte, meu bom! Vencendo os bloqueios. Essa é a quarta fase. Mas antes de seguirmos por esse caminho, você precisa vencer algumas vozes internas que insistem em querer te sabotar. Sabe aquelas perguntas que surgem no fundo da sua mente? E se for difícil demais para mim? Olha o que você já entendeu em 3 aulas. Imagina o que você pode entender com o método completo e acompanhamento. E se eu não conseguir acompanhar? O curso é gravado, objetivo, direto ao ponto. E tem mais. Você tem suporte, encontros ao vivo e um grupo com outros profissionais. Você não vai andar sozinho. Mas eu já fiz técnico. Mas ainda trava, né? Isso é porque o técnico te deu apenas a teoria. Não te mostrou como interpretar com lógica e nem a pensar como o projetista. Mas eu trabalho com isso há anos. Então você já sabe o valor de interpretar com segurança e sabe, com certeza, que quem domina isso cresce. Mas eu não tenho faculdade de engenharia. Você não precisa de diploma de engenheiro para ser referência técnica. Empresas contratam quem resolve problemas reais, não apenas quem tem títulos. Será que eu não estou muito velho para começar agora? Nunca é tarde para você se tornar referência técnica. Quanto mais experiências você tiver, mais rápido será seu crescimento, aplicando um método estruturado. E se for caro demais, pense no custo de não ter esse conhecimento. Um único retrabalho em fábrica pode custar até R$ 6.000 ou mais. E pior, quantas oportunidades de crescimento profissional você já perdeu pela insegurança técnica? E sabe, o que realmente não foi caro, realizar o sonho das duas mulheres mais importantes da minha vida. Como você já sabe, eu vim do interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, de uma família muito humilde. E essas duas mulheres que eu estou me referindo é a minha mãe e a minha esposa. Minha mãe sempre foi dona de casa.
Ela abriu mão de qualquer carreira para cuidar dos seus 3 meninos. E eu sou o mais novo, e segundo ela, o mais herdeiro. Aquele que fugia pela janela para evitar a lição de casa, que vivia machucado ou dando trabalho extra. E ela já deu o recado para minha esposa, que se o meu filho me puxar, ela vai ter muitos problemas. Brincadeiras à parte, a minha mãe sempre me dizia que o seu maior sonho era conhecer o zoológico. Para você, talvez pareça algo simples e comum, mas quando a minha mãe falava sobre isso, os olhos dela brilhavam. Afinal, ela é do interior, caipira mesmo, como dizem por aí. E sempre teve medo de sair daquela cidadezinha para conhecer o mundo lá fora. Já a minha esposa teve uma infância completamente diferente. Ela cresceu na capital, aquela clássica criança de apartamento, com acesso mais fácil às coisas. E o sonho dela era muito diferente da minha mãe. Parecia muito mais distante. Era conhecer Paris. Mas rapidamente, esse sonho também virou meu, porque eu queria ver os olhos dela brilhando com essa conquista. E nós conseguimos. No ano em que ela completou 30 anos, eu dei de presente a ela uma viagem para Paris. Talvez você esteja se perguntando o que isso tem a ver com o desenho técnico ou com este curso. Diretamente com o desenho técnico, nada, mas tem absolutamente tudo a ver com algo mais profundo. A sua decisão de fazer os seus sonhos acontecerem, independentemente das circunstâncias que você está hoje. Sabe por que Paris nunca tinha sido meu sonho antes? Porque eu nunca tinha me imaginado lá. E quando eu conheci a minha esposa, ela abriu a minha visão, mudou a minha mentalidade. Foi aí que eu alcancei sonhos muito maiores na minha vida e na minha carreira. Mas eu só consegui realizar tudo isso quando parei de ter medo e comecei a tomar decisões importantes. Pedi demissão do meu emprego, fui estudar nos Estados Unidos e agora eu estou me mudando para a Europa. E é exatamente isso que eu quero despertar em você hoje: a coragem e a clareza para tomar uma decisão que vai destravar não só sua carreira, mas também sua vida. Olha só quanto esse curso vale. Você não vai precisar gastar tempo e dinheiro com faculdade ou cursos longos para ter acesso a esse conhecimento técnico e prático. Você terá acesso a aulas rápidas, diretas ao ponto, gravadas com acesso direto ao suporte. E ainda terá 6 encontros ao vivo comigo para sanar algumas dúvidas, caso ainda tenha. Vai ter um guia completo da interpretação técnica, um manual prático e direto para te dar segurança total. Terá uma aula exclusiva com uma especialista de RH, com insights valiosos para você se tornar indispensável na indústria. E um bônus estratégico: Introdução ao PNI, diagrama de tubulação e instrumentação, que é conteúdo para liderança. Quem domina o PNI tem em mãos o controle do processo produtivo completo. E é exatamente isso que te coloca na frente. Pronto para ser líder? Pronto para tomar decisões, entendendo exatamente o impacto que seu processo tem no todo. Este é um investimento completo. Entrega não só conhecimento, mas prática, apoio e direção clara para você avançar rápido na sua carreira. Agora me responda com sinceridade: quanto vale para você dominar o desenho técnico de verdade? Quanto vale para você conseguir interpretar qualquer projeto com confiança, destacar-se na sua empresa ou até abrir novas portas no mercado? Se você fosse buscar esse conhecimento em uma boa escola técnica, gastaria no mínimo mais ou menos R$ 5.000, sem falar nos custos adicionais de transporte, alimentação, deslocamento e tempo que você certamente perderia no trânsito e dificilmente teria acesso a um conteúdo tão prático, direto e aplicado às demandas reais da indústria. Aqui comigo, você não precisa se preocupar com nada disso. Você estuda no conforto da sua casa, no horário em que você preferir, porque as aulas são gravadas e disponíveis a você durante um ano. Você terá encontros ao vivo comigo e suporte direto. Participará de uma comunidade exclusiva com pessoas focadas no mesmo objetivo.
Terá acesso a um mapa mental interativo para consulta rápida das simbologias técnicas. E ainda terá uma valiosa conversa com uma especialista de RH para transformar o seu conhecimento técnico em oportunidades reais na indústria. Seria completamente justo eu cobrar R$ 3.000 por tudo isso. Aliás, se você fosse procurar qualquer outro curso técnico semelhante, pagaria mais ou menos isso. E ainda assim, teria apenas uma parte do que eu estou oferecendo. O que o método DTD tem a oferecer? Vamos relembrar os bônus. Guia de interpretação do desenho técnico, aula de PNI, diagrama de tubulação e instrumentação, desbloqueando oportunidades com o olhar de uma especialista de RH. Esses são os nossos bônus. Seguimos para o conteúdo. Por que interpretar o desenho técnico? Formatos de papel, legenda, lista de materiais, controle de revisões, informação complementar, unidade de medida adotada, perspectiva isométrica. Veremos elementos paralelos, elementos oblíquos e elementos diversos. Conversaremos também sobre o primeiro e terceiro diedro, linhas, vistas. O que veremos em vistas? Vistas ortogonais, supressão de vistas, vistas auxiliares, vistas projeção com rotação, vistas localizadas e parciais. Conversaremos também sobre Ashura. Cortes. O que veremos em cortes? Corte total, corte composto, corte rebatido, corte composto por planos concorrentes, rotação em representação com corte, corte por planos sucessivos, meio corte, corte parcial, omissão de corte. Estudaremos também seção e encurtamento, rosca, montagem, escala. Quais são? A escala natural, escala de redução, escala de ampliação, escalas recomendadas, porque a norma nos recomenda quais escalas utilizar. Cotagem de ângulos em diferentes escalas. Cotagem. O que veremos em cotagem? Leitura dos elementos de uma cota, representação de uma cota de corda, arco e ângulo, regras para cotagem. Cotagem básica. O que vem a ser? Cota de tamanho, perfuração e localização, cotagem de elementos angular, cotagem de rasgo, cotagem de rebaixo e ressalto. Cotagens especiais, que são cotagem de elementos em arcos de circunferência, desenhos técnicos sem cotas básicas, cotagem de elementos esféricos, cotagem em espaços reduzidos, cotagem de elementos espaçados igualmente, cotagem de peças e encurtamento exceção, cotagem de peças com partes oblíquas, cotagem de peças cônicas ou com elementos cônicos, ângulo de inclinação em peças cônicas, cotagem em meia vista e meio corte. Sistema de cotagem, o que vem a ser? Cotagem em cadeia, cotagem por elemento de referência, cotagem por linha básica mais fácil de referência, formas de cotagem a partir de elementos de referência, cotagem aditiva, cotagem por coordenadas, tolerância dimensional. Nós iremos ver afastamento, dimensão efetiva, afastamento positivos e negativos, tolerância simétrica, ajuste ABNT. Nós veremos ajuste com folga, ajuste com interferência, ajuste incerto. Já no sistema de tolerância e ajuste ABNT, veremos grupo de dimensões, qualidade de trabalho, campo de tolerância. Em interpretação de tolerâncias no sistema ABNT, nós iremos conversar sobre ajustes recomendados, unidades de medida de tolerância ABNT e exemplos de aplicação em eixo e furo. Tolerância geométrica, nós iremos ver simbologias, tolerâncias de forma, tolerâncias de posição e quadro sinótico. Em solda, veremos representação dos elementos básicos, que são símbolos especiais no ponto de interseção da linha de referência, uso da cauda da linha de referência, interpretação da posição do símbolo de solda. Veremos também símbolos básicos de solda e sua aplicação, cordões de solda descontínuos, representação da solda em vista isométrica, acabamento de soldas. Em seguida, entraremos em rugosidade e veremos evolução da avaliação da rugosidade, avaliação da rugosidade, que são símbolo indicativo da rugosidade, indicação do valor da rugosidade, símbolo para a direção das estrias, indicação de sobremetal para usinagem, disposição das indicações de estado de superfície. Veremos também exemplos de aplicação, correspondência entre os símbolos de acabamento e classes de rugosidade. Em tratamento de superfície, nós iremos ver indicação de tratamentos de superfícies nos desenhos técnicos e aplicação localizada de tratamentos térmicos. Teremos também dicas rápidas de interpretação, que são dicas práticas, cuidados essenciais e cautelas importantes. Depois que dominarmos o desenho técnico por completo, claro que não poderia faltar, nós teremos uma aula de interpretação. Mas eu sei como esse conteúdo pode transformar a sua carreira, sua confiança e sua vida. Por isso,
Não vou cobrar R$ 3.000. O valor justo, pensado com responsabilidade para te entregar tudo isso, acesso completo, suporte contínuo, seria de 1.997. Mas você está aqui comigo, comprometido, participando do desafio 3 em 1 até agora. E eu valorizo demais isso. Então, hoje, especialmente para você, o investimento não será de 1.997. Hoje, você garante a sua vaga no método completo por apenas 997 à vista. 997 apenas. Ou, se preferir, você pode parcelar em até 12 vezes de 103,11, o preço de uma pizza. Mas é claro que você terá garantia. Eu acredito tanto no método DTD que você terá 15 dias para acessar o curso, conhecer o conteúdo e, se não gostar, pode pedir o seu dinheiro de volta. Meu querido, acredite se quiser, a sua condição pode ser ainda melhor. Acesse o botão que está abaixo do vídeo e venha para o grupo VIP, pois quem entrar no grupo VIP receberá condições exclusivas ainda mais especiais. Acesso antecipado das inscrições e um suporte personalizado adicional. E quando eu digo uma condição ainda mais especial, eu não estou me referindo ao acesso antecipado, ao suporte personalizado. Eu estou me referindo a valores. 997 é o valor à vista, mas se você entrar no grupo VIP, com certeza, esse valor vai cair ainda mais. Então não perca tempo. Venha para o grupo VIP. Já clica no botão abaixo e cai para dentro. E você, que participou de todos os desafios, você pode ganhar um presente muito especial, que será revelado na nossa live ao vivo no domingo. E a abertura das inscrições acontecerá na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã. Interpretar com segurança é o que separa quem pede licença de quem dá ordem. Você não precisa mais ficar na dúvida, não precisa mais depender de ninguém, nem travar toda vez que aparece um projeto novo. Você só precisa de direção. E é exatamente isso que eu quero te dar. Porque quando você interpreta com segurança, você cresce, você é ouvido, você é valorizado. Mas a escolha agora é sua. Nos vemos no grupo VIP, ou melhor, nos vemos na nova turma. Até mais, meu bom!